Essa é a primeira imagem que a gente viu. Uma menina de aproximadamente 6 anos sendo estuprada por um homem. As imagens completas são impublicáveis. Essa é a imagem onde ela está acorrentada? É já a sequência de fotos, né? Dela sendo violentada. Você pode ver que a mão dela, olha, está totalmente roxa, né? Então ela deveria estar aqui, acho que um dia amarrada praticamente para ficar nesse estado, né? Essa imagem mudou a história de Anderson e Rosiana. O casal estava numa sala de bate-papo na internet. Uma sala que não tinha nada a ver com pornografia. De repente, foi surpreendido pelas cenas de violência bem na tela do computador. A sensação que passa é que a alma daquela criança já não está mais ali. Chocados, o técnico em informática e a advogada partiram para a guerra. Criaram um site de denúncias contra a pedofilia na internet. Pedófilo é o adulto que tem atração sexual por crianças. Vocês descobriram então que essa menina... Eu resolvi fazer uma pesquisa no banco de dados de um site de crianças desaparecidas e realmente... Conseguiu? E essa criança. Fiz todo a comparação da imagem fotográfica. Tá? Essa é uma criança desaparecida? É uma criança desaparecida. É americana? É americana. Hoje ela estaria com 13 anos? 13 anos de idade. E como o desaparecimento dela se deu há já alguns anos, né? Não acreditamos que essa criança tenha sobrevivido, porque em todas as circunstâncias ela está em situações de extrema violência. O dossiê sobre a menina foi entregue nas mãos de um delegado da Interpol em 2001. A partir daquela data, nunca mais tivemos um retorno, né? O silêncio das autoridades é comum quando o assunto é pedofilia na internet. Os processos se arrastam. O Ministério Público e a Polícia Federal ficam num jogo de empurra. Diz que eu não tenho autoridade para isso, tem que passar por um juiz. Quando eu consigo com o juiz, ele me diz que não tem condição de fornecer no tempo aprazado, porque eles não têm capacidade operacional para isso. O Ministério Público está atento para a questão dos prazos, justamente para que não haja prescrição, para que não haja impunidade. Mas ninguém foi condenado nos 71 inquéritos abertos pela Polícia Federal na cidade de São Paulo nos últimos 6 anos. Mais da metade dos casos ainda estão sendo investigados. Acontece em razão do excesso de inquéritos que existe na Polícia Federal. O número de pessoas que trabalham é reduzido. Existem muitos inquéritos que já estão lá há muito tempo, não só nesse crime de pedofilia. E não se trata apenas de uma incompetência, não se trata de incompetência. Se o site está sediado no exterior, está sediado na Rússia, não há o que fazer. Existem dificuldades e nós estamos num momento na internet onde não existe quase regulamentação, tá certo? Porém, é perfeitamente possível você rastrear e, em muitos dos casos, provavelmente na maioria dos casos, é possível você chegar em quem de fato está fazendo o acesso. Esse caminho apontado pelos especialistas já vem sendo adotado pela polícia de outros países. Mas as nossas autoridades, que tanto falam da necessidade de cooperação, não fazem nada, mesmo quando recebem tudo mastigadinho. Foi o que aconteceu na operação global desencadeada pela Espanha. O Brasil não participou do mutirão contra a pedofilia na internet. Mas informação não faltou. A polícia espanhola localizou no Brasil 104 endereços de computadores na rota da pedofilia. Alguns casos bem detalhados, com dia e hora da transmissão de imagens de crianças sofrendo abuso sexual. Sob o pretexto de que é preciso pegar os 104 suspeitos ao mesmo tempo, a Polícia Federal ainda não prendeu ninguém. É impossível fazer um trabalho bem feito de maneira instantânea. Mesmo depois de muito tempo, o trabalho também não aparece.
Faz 5 anos que a Polícia Federal vem investigando o economista Júlison da Silva. Em 2000, numa apreensão em Vitória do Espírito Santo, um farto material de pedofilia foi encontrado no computador dele. Mas as investigações continuam. A Polícia Federal de São Paulo pode pedir a prisão preventiva do acusado. Exibimos a reportagem de 4 anos atrás na Polícia Federal de São Paulo. Vou tentando só ligar porque eu quero uma coisa importante para mim é saber se essa prisão preventiva foi pedida, porra. 2 dias antes da entrevista, informamos o número desse inquérito que o delegado desconhecia. Isso é fita boa. Eu nunca vi isso, cara. Ele fica surpreso com as imagens que não foram divulgadas pela TV, mas que estavam no computador apreendido e fazem parte do inquérito da Polícia Federal. O que ainda falta para que haja uma resposta para essa história? Falta muito pouca coisa. Esse inquérito já foi várias vezes para o Ministério Público, retornou à Polícia Federal, porque o próprio Ministério Público, que é o responsável pelo oferecimento da denúncia, ainda acha que as provas colhidas ainda não são necessárias. Desculpa, vamos lá outra vez, pode ser essa pergunta? Que resposta a Polícia Federal tem para um caso como esse que começou e gerou um inquérito em 99 e até agora não há resposta? Permanece na Polícia Federal para diligência? A Polícia Federal, ela não investiga somente uma pessoa, ela investiga uma rede, uma suposta rede, que usa da internet para a publicação de sites pornográficos e para... Vamos lá, 3, 2, 1, vamos lá. Comigo não tem resposta para isso. Eu dou resposta para tudo, velho. Não, mas isso eu vou falar, eu vou falar. Para qualquer leigo, esse material seria suficiente para caracterizar crime. Para a autoridade policial não há crime, mesmo com tudo isso. Para a autoridade policial, o crime está constatado, o fato é verídico, todos nós vimos. Entretanto, as provas ainda serão... Você me pegou, cara. Peraí, deixa eu pensar de uma maneira... Peraí. Mas é que essas coisas não têm resposta. Eu sei. Eu tenho que falar uma coisa, isso. Não posso tem. ficar A dificuldade que o senhor né? está tendo, tem assim, mais de 1 hora para ter uma resposta, é porque não tem uma resposta. Não tem uma resposta satisfatória. Né? Enquanto as autoridades criam respostas em vez de agir, as imagens da violência se multiplicam na internet. A velocidade assusta. E o que mais assombra é saber que a imagem símbolo da luta contra esse crime, aquela menina que deve estar morta, ainda alimenta a tara de pedófilos na rede. "17 dias depois de entrevistarmos os procuradores da República e 10 dias depois de ouvirmos a Polícia Federal, o Ministério Público finalmente ofereceu denúncia contra o economista Júlison da Silva. É aquele inquérito que estava na Polícia Federal de São Paulo desde outubro de 99. E a seguir, jovens sem dinheiro, sem carinho, sem pai. Presas fáceis para a exploração sexual.